dia, Bem-vindos salve, ao salve. sinal Bom dia a todo mundo que CL. tá assistindo o CL Graças Notícias. a Deus, hoje é sexta-feira. CL. Rolê CL. Rolê CL. Oi, amiguinhos, tudo bem? Boa segunda-feira, está começando mais um programa Rolê CL aqui no CL Notícias, nesta segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023. Está acabando o ano, vocês acreditam? É verdade, o ano está acabando, estamos chegando nos últimos dias de novembro e aí é só o gragulejo final deste 2023 caótico que nós vivemos, à beira do apocalipse, com milhares de debates políticos, com guerra, com tentativa de golpe. 2023 foi muito maluco e está acabando, graças a Deus. Neste programa de hoje, primeiro olá a todos e todas vocês que já estão assistindo a gente. A nossa estimada Vivi Veras separará os comentários de vossas senhorias aqui para eu ler durante o programa de hoje, porque o programa de hoje é um programa que trará o que vocês gostam, a fofoca suculenta, misturada no meio da informação que traremos sobre Flávio Dino, novo ministro do STF, indicado pelo presidente Lula, Paulo Gonet, indicado para a Procuradoria-Geral da República. Traremos informações sobre André Janones, deputado federal do Avante de Minas Gerais, uma denúncia contra o Janones, hoje um áudio vazado dele, dizendo que recebia rachadinha, que tinha rachadinha no gabinete. Será que rolou isso? Teve rachadinha no gabinete? Escândalo! Escândalo! E nós falaremos hoje aqui neste programa. Traremos as primeiras informações e daqui a pouquinho, às 6 da tarde, por isso que vocês vão me acompanhando até chegar lá, André Janones estará no CL Notícias, segunda edição, com Gabriela Varela, com quem mais? Chico Sá e com o Chico Pinheiro, para falar sobre este escândalo envolvendo o deputado André Janones. Hoje será Escândalo! Hoje será gritaria e dedo no... Demorou para apertar o botão. Exatamente! Aqui neste programa, em toda a nossa programação, cobrindo o que de melhor e pior está acontecendo na internet, nas redes sociais, em todo o lugar. Deixem aí seus comentáriozinhos que daqui a pouco nós falamos sobre isso. Vamos falar também sobre Ana Hickman. Estamos trazendo... a Ana Hickman deu uma entrevista ontem importante à Record, falando sobre a agressão que sofreu pelo marido. Vamos falar também sobre os protestos bolsonaristas que floparam. Floparam ou não floparam? Teve muita gente, teve pouca gente. Vocês vão me ajudar a tentar entender. Minhas redes sociais estão aqui embaixo agora, que ela vai entrar. A pessoa está apertando o botão lá, apertou agora aqui. @DelucaWilliam no Instagram e @Deluca no Twitter. Podem mandar sugestões de pauta, sugestões de vídeos para a gente mostrar aqui no programa. Eu respondo sempre que dá lá nas minhas redes sociais e também o nosso Zap aqui do ICL, sempre que quiserem mandar conteúdo pra gente, o número é este que está aí na tela de vocês, não está ainda, mas vai estar daqui a pouco, é o 11 988 99 2893, podem mandar mensagem para nós outros. Olá, Guilherme Bessa, tudo bem? Muita fofoca hoje, né? Muita baixaria, muita novidade lá em Brasília, para uma segunda-feira, né? Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Uma semana começou já daquele jeito, né? Cheia de escândalo. E vamos lá, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Qual câncer? Então, tem o Dia Nacional de Combate ao Câncer, que é hoje, só que hoje também é o Dia Nacional da Luta contra o Câncer de Mama. Então, assim, é isso aí, pessoal, vamos fazer o exame de toque. Mas é de mama. Então, não tem que tocar na mama? Não. A mulher faz então o autoexame. Então não faça o exame de toque. A mulher faz o autoexame e aí se ela vê alguma coisa, mas ela tem vai que no tocar. Médico. Tem. Então. É isso aí, pessoal. Vamos pra cima. É nóis. Ainda dá um oi, bem. Vitinho. A Ana, dá oi, Ana, também. Ela não deu oi, coitada. Olá! Viu? Nossa equipe está toda aqui, toda animada. Olha a animação. Todo mundo queria estar aqui. Trabalhar é pior que morrer. Mas nós estamos aqui trabalhando. Vamos lá falar sobre os nossos primeiros assuntos hoje. Isso é uma matéria velha que a gente devia ter tirado, porque na verdade já rolou a indicação, né? Então nós estamos dando matéria velha aí, porque já rolou a indicação do Flávio Dino. A gente precisava ter dado outro print aí, né?
Vamos lá pro post do Lula ali embaixo. O print post Lula Gonet. Isso, esse aí. O presidente Lula confirmou hoje a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para ministro do STF. É uma indicação que já era meio pedra cantada, há alguns meses já se falava do nome de Flávio Dino para esta vaga que abriu-se no STF, ainda está vaga, e também para Paulo Gonet, que era vice-procurador da República, para assumir a Procuradoria-Geral da República. Muita gente nas redes sociais falando sobre as duas indicações, a indicação de Flávio Dino comemorada, né, apesar de ter um movimento já há algum tempo pedindo uma mulher negra no STF para essa vaga aberta que foi deixada pela ministra Rosa Weber. Foi a Rosa Weber que saiu, né? Ou não? Sim, ela se aposentou agora, né? Foi a Rosa Weber, isso, a Rosa Weber que saiu. E aí deixou a vaga aberta, mas foi substituído por um homem, pelo Flávio Dino, né, um homem nordestino, importante nome progressista, certamente será um nome importante no STF para compor essa bancada progressista, mas a gente obviamente sempre... Exatamente. Acho que o Flávio Dino se auto-identifica como homem pardo, Guilherme, então pelo menos não será mais um homem branco, mas ainda assim será um homem no STF. E aí a foto, hoje o Thiago Amparo postou nas redes sociais essa foto ali de baixo, essa foto onde está todo mundo junto ali, o Geraldo Alckmin e tal. E a pergunta que ele fez é, o que é que está faltando nessa foto, gente? Vocês sentem falta de alguma coisa nessa foto que mostra essas 8 figuras, inclusive o Flávio Dino, o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros? Vocês sentem falta de alguma coisa nessa foto aí? Se vocês sentem, falem para nós aqui nas redes sociais, aqui nos nossos comentários, para a gente ver se a gente está mais ou menos sintonizado no que é que falta nessa foto. Aí a fotinho para vocês. Tá faltando alguma coisa nessa fotinho? Mas aí vocês me ajudem aí nos nossos comentários para a gente ver se está faltando alguma coisa. O Flávio Dino já também falou sobre isso nas redes sociais. Inclusive tem uma nova trend lá no Twitter mostrando foto. As pessoas estão postando suas fotinhos com o Flávio Dino. Porque a indicação dele foi confirmada hoje. E aí a gente separou, falando nisso, né? Você já conhece a trajetória do Flávio Dino, a gente mostra bastante ele aqui. A gente separou momentos em que o Flávio Dino macetou bolsonaristas para a gente abrir bem essa nossa segunda-feira, para começar bem essa nossa semana, o top 6 melhores jantadas de Flávio Dino. É gordofóbico esse título? Não sei, mas foi a Ana que escreveu, então críticas para a Ana. Primeira delas é essa que vocês estão vendo aí, o Flávio Dino deu um show nas comissões do Senado em abril, onde foi sabatinado por deputados bolsonaristas. Vamos para o nosso top 6. Não é interpelação, nada. Não, vamos só garantir a palavra do ministro. No final da fala dele eu posso... Você pode me dar um minutinho? Não, mas no final da fala dele... Eu vi 30 minutos. Eu acho que eu posso falar 5, pelo menos, se o senhor permitir. Obrigado. Não posso ficar o dia inteiro, porque eu tenho uma agenda, e os senhores também têm. Se querem debater comigo, debatam. Então, se o senhor me faz perguntas esquisitas, eu tenho que lembrar o senhor a lei. O que este colega seu tem feito reiteradamente todos os dias é me chamar de lixo, bandido, mau caráter, que eu tenho que ser preso. O senhor acha que isso é respeito? E um tweet seu, que eu lhe sigo no Twitter. Às vezes eu bloqueio um outro, por quê? Porque me xinga e eu não posso. Não sou obrigado a isso. O deputado presidente da Comissão de Segurança da Câmara, com toda a comissão, foi me visitar. E eu recebi com água e café, nem cobrei a conta. O senhor sabe, senador, que a gente vive tempos tão estranhos que são capazes de, doravante, a partir desse nosso diálogo, dizer que o senhor se converteu ao comunismo. O senhor tome cuidado. Porque o senhor está acreditando até que a Terra é redonda. Tenho certeza que minha esposa está feliz, porque os senhores estão contribuindo para a minha dieta, porque não tem almoço. Lá no Acre ainda vai dar 1h da tarde. Por isso que o senhor não está com fome, seu fuso horário é outro. Em relação, finalmente não, nós temos mais 3. Com a Advocacia Geral da União, com quem representa, assim o senhor pode causar um infarto meu, e aí vai... A senadora Ana Paula que vai ficar feliz, né? Não vai não. Os que não gostam de mim também vão ficar com uma alegria danada, né? Rir não é pecado, rir é bom. Eu aconselho o senhor a rir. A senhora está me devendo essa. Muito obrigado. Viva o Senado. Gente, são as pessoas que estão dizendo aqui na foto que a gente mostrou de todo mundo junto. Não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Vocês vão falar, ele é identitário, eu sou. Mas quem está dizendo são vocês aqui. A Elcimar
Pisani dizendo que está faltando participação feminina. Andréa Terra, mulheres e negros. Sirena Calisto, representatividade, só homem branco. A Ivete Cristone, Clube do Bolinha, cadê as mulheres? O Sérgio Hoff, energia ó, lá em cima, tá? Assim. E a Kelly Cristina diz que não é que fofoca é feia. A gente está apenas tecendo comentários sobre a vida alheia. É verdade, Kelly. Então vocês estão dizendo aí que está faltando pessoas pretas e mulheres nessa foto, mas é meio óbvio, né? Falta representatividade. Vamos para mais um vídeo do Flávio Dino. Em maio, o Flávio Dino Vingador deu essa jantada no Marcos Duval, numa audiência na Comissão de Segurança. As Generais Traidores? Então eu pulei aqui, as Generais Traidores. Vamos para mais um? Aqui, pronto, aqui. Ele falou aqui para o ICL Notícias em abril sobre os Generais Traidores, cobrou punição. Vamos ver mais uma jantadinha do Dino. Eu estou falando, sim, de generais, infelizmente, de oficiais, que traíram, são traidores do Brasil. Do traíra. Ficam dizendo que são patriotas, são traidores vis. Porque cantam o hino nacional, juraram defender a pátria e participaram de uma conspiração. São traidores. E esses traidores vão responder perante o Poder Judiciário. Do traíra. Genial. Mais uma. Vamos para mais uma. E você que está chegando aqui para assistir a entrevista com o Janones, daqui a pouquinho, às 6 da tarde. Fiquem aqui com a gente para acompanhar esta pré-entrevista exclusiva com o André Janones. Mas vamos para mais uma jantada do Dino, dessa vez em maio. Aí sim, o Flávio Dino Vingador jantando Marcos Duval, Marcos Manjador. Por que Manjador? Não sei. Vou assistir. Lá pessoalmente, mas ninguém aqui esteve lá pessoalmente. Aqui no CPMI, eu tenho todo o material aqui comprovando tudo e mais outras coisas que eu vou apresentar na CPMI e eu espero que o ministro seja, então, assim, consequentemente afastado e que, se possível, até preso, como foi o ministro André Mendonça, o Anderson Torres. Essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não têm suporte nos fatos. Esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo, o senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social, do Flávio eu vou, se dedicado a vídeos difamatórios, agressivos contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Então é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence. Em maio, durante essa mesma comissão do Senado, o Flávio Dino disse que o Marcos Pontes foi quem confirmou para ele que a Terra era redonda. Outra jantadinha do Dino. Vamos lá. Nossa, qual Vingador o Dino seria? Não, é o Flávio. Tá loucura aqui esse roteiro hoje, gente, porque mudou tudo com essa história do Janones, mas vai dar tudo certo. Vai acabar rolando. Agora é o do Flávio Bolsonaro, que também tomou essa jantada aí. O Flavinho Desmaio, como é conhecido, vamos tomar juntos aqui a jantadinha. Vai lá. Nos últimos 5 anos, foram assassinados 121 policiais em serviço. Quem era o presidente da República nos últimos 5 anos? Não, presidente. Então, nós não podemos responder Jair pelos dados estatísticos dos últimos 5 anos. Porque nos últimos 5 anos, desses últimos 5 anos, nós exercemos o governo em 4 meses. Aí agora sim, em maio, na comissão do Senado, ele disse que foi o Marcos Pontes que confirmou para ele que a Terra realmente era redonda, que não era plana. Dá o play. O senador Marcos Pontes, inclusive, foi o primeiro que me confirmou que a Terra era redonda. Havia uma dúvida, ele foi ao Maranhão e disse: senador, pelo amor de Deus, estão dizendo que a Terra é plana. Ela é redonda? Eu nunca esqueci da resposta dele. Ele virou para mim e disse: Flávio, é redonda, eu vi. Então, nós temos esse diálogo e eu espero que isso seja difundido, esta verdade, por quem viu. De todos os brasileiros e brasileiras, só ele viu. E ele afirma que é redonda e eu confio na palavra do senador Marcos Pontes. Eu espero ter tirado sua dúvida. Tirou. Na verdade, eu nunca tive a dúvida, eu só queria uma voz autorizada sobre isso.
Mas o senhor sabe, senador, que a gente vive tempos tão estranhos que são capazes de, doravante, a partir desse nosso diálogo, dizer que o senhor se converteu ao comunismo. O senhor tome cuidado. E aí, para a gente fechar aqui o nosso top 6, lembrando, gente, daqui a pouquinho, vamos falar na sequência agora sobre André Janones. André Janones vem aqui no ICL às 6 da tarde para falar para a gente sobre a polêmica, a denúncia de que ele teria feito rachadinha no seu gabinete como deputado federal. A gente vai falar daqui a pouquinho com o André Janones lá no nosso N2, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o André Janones aqui também no Rolê ICL. E para a gente fechar, em outubro desse ano, o Dino, indicado agora a ministro do STF, promoveu mais um debate com os deputados bolsonaristas. Vamos ver a última lacradinha do Dino antes de virar ministro do STF. Em relação ao crime organizado no Rio de Janeiro, o senhor tem razão, é algo que vem de décadas. E um dos maiores erros políticos que houve no Rio de Janeiro foi o incentivo às milícias. As milícias foram incentivadas por políticos e protegidos por políticos. Eu nunca homenageei miliciano. Eu não sou amigo de miliciano, não sou vizinho de miliciano, não empreguei no meu gabinete filho de miliciano, esposa de miliciano e, portanto, não tenho nenhuma relação com o crime organizado no Rio de Janeiro. Ao e nós temos, de uns portanto, e outros. essa atitude de combate firme, não só às facções, mas como também aos milicianos, que têm apoio de políticos, mas do nosso governo tem uma só atitude, que é o combate. O Guilherme Dardanhan perguntou aqui no nosso chat se a gente vai falar sobre o André Janones. Vamos falar agora, na sequência, sobre o Janones. E hoje a gente vai ter o Janones ao vivo, exclusivo aqui no nosso programa. Fique aqui. E para a gente fechar o top 6 do Dino, tem um bônus aí. É o Flávio Dino no carnaval. Ele tem som? Não. É só ele pegar. O Flávio Dino é um ótimo carnavalesco que está lá no Carnaval de São Luís do Maranhão, onde ele foi governador por 2 vezes, mas não supera o nosso deputado Tarcísio Mota aqui do Rio de Janeiro como as melhores fantasias de carnaval do campo político. Agradecendo a todo mundo que comentou, vou ler comentários de vocês. A Renata Cajuelo, que dói o Gonê para a PGR. Cara, havia uma campanha pública contra a nomeação do Paulo Gonê para a PGR, né? Muita gente dizendo que era um tiro no pé do presidente Lula e do governo. Só para lembrar, a gente mostrou hoje no ICL Notícias, primeira edição, e quem fazia campanha para ele ser PGR em 2019 era a Bia Kicis, né? Ele é ultra religioso, ultra católico, então tinha muita gente criticando a indicação do Gonê. Eu sou uma dessas pessoas que acha lamentável a indicação do Gonê, não só porque precisa ser um ultra progressista, mas porque precisa ser alguém alinhado com as pautas do governo e minimamente alguém comprometido com a defesa da democracia, o que eu não sei se é o caso do Paulo Gonê. A gente vai descobrir agora se foi acerto ou erro do presidente. A Fê Arruda diz: honestamente, fiquei triste com a indicação de Dino, ele é ótimo e carismático, seria candidato ideal a substituir o presidente Lula. Não acho que o Haddad tem o mesmo potencial. O Giacomo Carlomanho diz: já são 6 horas da tarde. Em algum lugar do mundo realmente já são 6 horas da tarde. A Ariana Alba diz: nenhuma mulher nesta foto. Cadê os negros e os indígenas? A Sueli Maria fala para dar parabéns para as Bravas do Corinthians. Parabéns para as Bravas do Corinthians, campeãs paulistas de 2023. Foi paulista ou foi brasileiro? Foi brasileiro? Foi brasileiro. Brasileiro, mas elas já eram campeãs paulistas, campeãs da Libertadores. Ganharam tudo esse ano. Ganharam tudo. Ninguém segura as Bravas do Corinthians. E o Bruno Cardoso, tem como passar pano para a indicação de Gonê? Não tem como passar pano. Indicação pavorosa do presidente Lula. Esperamos nós que nós estejamos errados. E quem que assume o Ministério da Justiça? Tem um outro debate rolando aí. Hoje de manhã a gente falou também que a favorita, por enquanto, um dos nomes especulados é da Simone Tebet, a ministra do Planejamento e Orçamento. Ela iria para o Ministério da Justiça e deixaria uma vaga aberta ali na Fazenda, né, na área econômica do presidente Lula, ao lado do Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. Então pode ser que seja a Tebet, mas traremos mais informações nos próximos tempos. O próximo assunto que teremos aqui é ela mesma, a rachadinha de Janones. Vamos explicar o que se sucedeu para vocês. Como eu já falei, o deputado vai estar aqui daqui a pouquinho às 6 horas da tarde para explicar pessoalmente, né, numa entrevista com a Gabi e com os 2 Chicos. Rachadinha de Janones, em áudio, o deputado cobra salário de assessores.
Segundo matéria da coluna do Paulo Capelli, em áudio. Tipo, a gente tem o áudio, Ana? Ou eu rodo do meu computador? Então, vamos rodar o áudio aqui do meu computador? Guilherme, pode compartilhar a minha tela aí. Eu só não tô ouvindo aqui. Vocês estão ouvindo aí? Ou não? Não chegou aqui, viu? Abre no celular. Eu abro aqui. Então aí o Gui vai abrir lá pra gente. Eu vou comentando aqui para vocês, mas pode tirar minha tela. Isso. O Janones teria cobrado de assessores da Câmara lotados no gabinete para que usassem parte dos salários para pagar suas despesas pessoais, segundo a matéria do Paulo Capelli aqui no Metrópolis. Essa prática é conhecida como rachadinha, né, configura enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público e é passível de inelegibilidade segundo o TSE. Ainda segundo a matéria do Capelli, sem saber que estava sendo gravado, o Janones não fez cerimônia ao dizer como pretendia gastar a grana oriunda da remuneração dos servidores públicos. Na hora que você tiver o vídeo, você me fala, Gui, pra gente rodar por aí. Tá. O deputado recebeu 238 mil votos e foi o segundo mais votado em Minas Gerais em 2022. Segundo a matéria, a reunião aconteceu na Câmara dos Deputados, na sala do Avante, e antes de pedir os salários da equipe, o Janones tentou sensibilizar os servidores. O que é que acontece? Há uma outra informação de que na verdade, esse áudio seria de 2019, quando o Janones ainda não era deputado federal. Então ele não teria como fazer rachadinha, não teria como pedir esse dinheiro, porque as pessoas em questão não eram servidoras públicas. E segundo ainda, o Janones tem o tweet dele aí pra gente, Vitinho, pra gente mostrar o print do Janones explicando. Eu vou ler aqui no meu computador porque fica muito pequenininho, mas pode deixar nesse recorte mesmo meu aí junto. Eu vou abrir só aqui no roteiro o print do Janones para ler para vocês. Aqui, cadê o tweet do Janones? O que o Janones disse hoje. Eu vou tossir. Quero dizer a vocês que estou quebrando a minha regra de não responder às fake news, como ensino no meu livro, e a não responder por uma razão clara: respeito a vocês. Hoje saiu uma matéria que me acusa de rachadinha, coisa que nunca fiz. Por isso eles usaram uma gravação clandestina e criminosa, áudio retirado de contexto, para tentar me imputar um crime que jamais cometi. Aproveito para solicitar que o conteúdo criminosamente gravado seja disponibilizado na íntegra e não edições manipuladas, postada quase simultaneamente em todas as redes da extrema-direita. É a segunda vez que trazem esse assunto para tentar me ligar a crimes. Em 2022, já fizeram isso durante a campanha, também com áudios fora de contexto. Essas denúncias vazias nunca se tornaram em ação penal ou qualquer processo por não haver materialidade. Não são verdade e sim escândalos fabricados. No mais, repito, nunca recebi R$1 de assessor, não comprei mansões, nem enriqueci por uma simples razão. Eu nunca fiz rachadinha. A gente tem o áudio agora, Gui? Pra gente ouvir o áudio que o Metrópolis publicou? Ainda não, rapidinho. Tá bom, já a gente vai ter o áudio então. Vamos passar por algumas repercussões. Não, tem outra matéria do Capelli aí. Vamos colocar essa outra matéria. Ex-assessora de Janones aponta responsável. Essa aí que vocês estão vendo. Na sequência, o Metrópolis, também na coluna do Paulo Capelli, publicou outra matéria. O ex-assessor do Janones, o Cefas Luiz, aponta Leandra Guedes como responsável por coletar parte do salário dos servidores no gabinete para pagar despesas pessoais dele. A prática é conhecida como rachadinha e configura enriquecimento ilícito, como está no áudio que o Guilherme já vai trazer para a gente aqui, para a gente ouvir. Ex-assessora de Janones na Câmara dos Deputados, Leandra Guedes é atual prefeita de Tuiutaba, uma cidade em Minas Gerais. Em Minas Gerais ou em Goiás de Tuiutaba? Em Minas Gerais, né? Ela é administradora e pós-graduanda em gestão pública. Segundo essa denúncia do Cefas Luiz, que é o ex-assessor, ela fazia a coleta do dinheiro vivo, não havia transferência bancária. E a Leandra, né, que agora é a prefeita de Ituiutaba, que você tá vendo na foto aí, e o Janones seriam namorados, segundo o Cefas. E aí, a gente tem a versão do Janones, repercutiu obviamente muito nas redes sociais hoje o dia inteiro. Se não me engano, tá nos Trending Topics até agora o nome do Janones, deixa eu conferir aqui. Flávio Dino entrou para disputar também. Dino está em primeiro lugar e Janones está em quarto lugar. Então a gente tem até agora esses dois nomes entre os 5 assuntos mais comentados nas redes sociais hoje. Muita repercussão. Vamos rodar algumas das repercussões aí.
pra gente ver, você pode colocar na ordem mesmo, mas tá o do Felipe Neto. Primeiro, Felipe Neto, se confirmado envolvimento de Janones com rachadinha, que seja caçado e preso. Tolerância com rachadinha tem que ser 0. O que não dá pra aguentar é bolsonarista falando do assunto. O ídolo de vocês é Deus da rachadinha, porra. Tomem vergonha na cara. E eu quero dizer uma coisa sobre rachadinha, dar o meu centavo de opinião agora, enquanto já eu vou ler mais dessas opiniões das redes sociais. Eu só queria dizer que eu acho que a gente tem que ter uma régua moral diferente do que o bolsonarismo prega como régua moral. A gente não pode medir o país, medir corrupção, medir trato à coisa pública com o que o Jair Bolsonaro fez. É impossível. O Bolsonaro é um bandido, um criminoso que, se tudo der certo nesse país, vai ser condenado e preso pelos gravíssimos crimes que ele cometeu, inclusive crime de genocídio. O que a gente não pode ter é duas réguas morais. Por isso, minha opinião pessoal aqui, né, não é a opinião da casa, do ICL, nem desse programa, é a minha pessoal, de que se o André Janones comprovadamente tiver cometido algum crime, deve ser punido pelo crime da mesma forma que o Flávio Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro, que o Nicolas Ferreira. Eu acho que a gente não pode ter passapanismo quando algum crime, quando algum desvio ético acontece do nosso lado. E mais do que isso, daqui a pouco, eu já falei para vocês, às 6 da tarde, o Janones vai estar aqui no ICL explicando essa situação toda, contando o que ele pode contar sobre esse caso. Mas, eu reforço, mais do que ser honesta, tem um ditado, né, de que mais do que ser honesta, a mulher de César tem que parecer honesta. Então a gente tem que ter cuidado com a coisa pública, cuidado com o dinheiro público, é importante demais para esse país e a gente não pode passar pano para situações como essa. Temos o áudio, Gui? Temos, tá meio cagadinho, mas dá pra ouvir. Se dá pra ouvir, tá bom. Então vamos ouvir o áudio que o Metrópolis publicou. Corromper significa não ceder à corrupção. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi 675 mil reais na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que é amigo que vai, eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo, por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, né, Gui? Só que o Mário, os 10 mil é dele líquido, eu dos 25, 15 eu vou usar para pagar as dívidas que foram em 2016. Você vai ganhar 10 mil? Não é justo, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Naquilo não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese. E se eu tiver esse colocado contra a parede, eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato, nenhum. Para mim hoje renunciar é uma coisa tão natural. Se amanhã vier uma decisão da justiça, o André perdeu o mandato. Você sabe o que me entristece? 1 milímetro. Vamos continuar com essa repercussão. Vocês ouviram o áudio agora, gente? De novo, minha modesta opinião, tá? Aí vocês vão ter a opinião de vocês, eu vou ler o chat de vocês daqui a pouco. Para mim, não tem muito como defender esse áudio, né? Dizer que precisa ajudar a pagar as contas, foi mal, amigão, cada um com seus problemas, né? Os trabalhadores, em especial, não tem que ajudar a pagar conta nenhuma de candidatura de candidato nenhum. Em especial, usando salário para isso, né? Então, já, como eu falei, o Janones vai estar aqui para explicar o lado dele. Vamos para mais algumas repercussões? Tinha colocado, vocês estavam com a do Brailer Pires aí na tela? Brailer falou, deputado Janones assume autoria de áudio em que diz algumas pessoas vão receber um pouco de salário a mais e me ajudar a pagar as contas. Em que contexto isso é aceitável? O fato de rachadinha ser prática típica de bolsonarista não pode servir de escudo para aliados de Lula. O Léo Rossato, nada de novo do front, um belo perfil do Twitter para vocês seguirem, então um beijo pro Léo, que é um querido. Sobre o Janones, já tentaram fazer a mesma denúncia, viralizar 3 vezes. Ninguém explicou como uma fala de 2016, quando o Janones nem tinha cargo ainda, representa a rachadinha. Se ele estiver fazendo alguma merda, tem que pagar, mas eu não quero cair em bait bolsonarista.
Então, a gente tem visto opiniões muito divididas em relação a isso. Eu vou agora passar pelo chat aqui para ler o que vocês estão dizendo. A Lucy Moreira diz, aê, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ótima sua colocação, Will, sempre respeitoso e moderado. Eu sempre tento ser moderado, que é difícil, mas às vezes a gente não consegue. A Marlene Guimarães diz, muito bom, comentários críticos, sem se escamotear os fatos. O Arthur Guzmão, Janone nunca me enganou. Quem comprou que lide agora. A Samantha Alves, a questão é que nenhum deles foi punido. Se brincar, é capaz de só o Janone ser punido. Isso é uma verdade. Até agora, ninguém que foi acusado de fazer rachadinha, com muitas provas, inclusive, vamos lembrar do Flávio Bolsonaro, que fez rachadinha a rodo no seu gabinete quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. O próprio Jair Bolsonaro, quando era deputado federal, tinha aval do açaí contratada no seu gabinete, uma pessoa que tinha uma loja de açaí numa cidade do interior do Rio de Janeiro e recebia salário lá no gabinete do Bolsonaro. E a Renata Cajuela diz aqui, eu não admito crítica de Bolsonaro pela rachadinha, até que os bolsonaros sejam punidos por isso. Realmente, de bolsonarista não dá pra gente achar razoável qualquer tipo de crítica, porque na verdade isso é um escárnio, né? O bolsonarismo fez o que pôde para usar as rachadinhas e ninguém foi punido por isso. Vamos para onde agora, Ana? Vamos para... Vou relembrar que ele vai estar no L2. Está aí o print do Instagram do André Janones agora, falando respeito vocês, salientando a figura da transparência e da honestidade que o homem público deve ter. Estarei ao vivo às 18h10 no ICL Notícias. Acho que cabe, inclusive, vocês mandarem as perguntas. Obrigado desde já pelas manifestações e apoio. Sigo firme aqui. Inclusive, quem quiser mandar pergunta, essa transmissão é uma transmissão única, né? A gente vai ficar aqui, se você está vendo esse vídeo mais tarde, você está vendo esse vídeo separado, depois recortadinho. Se você está vendo ao vivo agora aqui no ICL, no canal do Edu e também nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, você fica na sequência para assistir o nosso ICL Notícias segunda edição. Podem mandar perguntas que a gente pode separar algumas talvez, e aí se a Gabi e os dois Chicos quiserem, a gente pode mandar algumas perguntas para eles. Vamos para o próximo tema? Fiquem por aqui, já falei, daqui a pouco vai esquentar mais o assunto de novo. Vamos falar sobre a Ana Hickman, Ana? Passeata bolsonarista. É verdade, teve isso ontem. Vocês lembram que ontem teve passeata bolsonarista? Eu tô lembrando que eu nem chamei a vinheta agora, eu sou um péssimo chamador de vinheta. Hoje esqueci no N1, já que a Vivian tá viajando, estou sozinho lá na casinha de manhã, e agora esqueci de chamar a vinheta do Pegando Fogo de novo, mas vamos ser... Não era pra votar. Não era pra votar, eu só tinha esquecido, Guilherme. Guilherme adora botar a vinheta na minha cara. Lembrando que ontem os bolsonaristas fizeram um protesto pedindo um monte de coisas malucas, como sempre, lembrando o morto na Papuda, o Clériston Pereira da Cunha, preso nos atos de 8 de janeiro e que morreu na Papuda, em Brasília, no começo deste mês. Né? Ele teve um mal súbito, que dia foi isso? Foi no dia 20 de novembro, ou seja, semana passada, fez uma semana. E aí, os bolsonaristas convocaram atos no Brasil inteiro e em São Paulo aqui, inclusive, a gente teve o principal desses atos, veio gente do Brasil inteiro, bolsonaristas desses aí famosos, Gustavo Gaia, Nicolas Ferreira, vieram todos para fazer o movimento. Essas aí são as imagens, tipo, tem o sonzinho também, pode deixar o sonzinho mais baixinho no fundo, para a gente ouvir o mu dos bolsonaristas. Segundo, estão cantando o hino nacional. Segundo os organizadores, eles não divulgaram o número de pessoas que estavam neste ato, mas algumas medições dizem que entre 10 e 13 mil pessoas estiveram na Avenida Paulista aqui em São Paulo para pedir providências em relação à morte do Clériston, para pedir a prisão do Alexandre de Moraes, para pedir a prisão do Lula, para pedir o voto impresso e mais um monte dessas maluquices. Vocês podem dizer aqui nos nossos comentários também se vocês acham que a manifestação flopou ou não flopou. 13 mil pessoas é um número razoável para essa manifestação bolsonarista, que já reuniu milhões de pessoas no Brasil inteiro? Deu uma reduzida, mas a gente precisa lembrar que os protestos mais recentes que a esquerda puxou na rua também não deu esse tanto de gente não. Será que está todo mundo desmobilizado ou é o bolsonarismo que desmobilizou? Em São Paulo, vocês viram este vídeo aí, mas em outros lugares do Brasil parece que deu uma miadinha, deu uma flopada a nossa manifestação bolsonarista. Esse é do Recife. Vamos ver esse vídeo aí com o som. Até hoje, é sério isso? Vamos passar no meio. Gente,
Gente, a manifestação dos bolsominions está bombando, ó. Mentira, eu tô longe. É porque antigamente eu ocupava a avenida toda, agora fica só num Essa é das nossas, num Guilherme. pedacinho, né, gente? Porque não tem mais muito bolsomínio. Mas vamos lá, vamos ver a manifestação, que eu sou dessa. Que eu vou entrar lá no meio, que eu sou dessa. Mentira, eu vou entrar lá no meio, não, que eu não sou doida, depois alguém me conhece. Não é dessa, não vai apanhar. A minha amiga não vai deixar, que ela me ama, ela não me odeia. É a repórter Rolê CL, essa aí. Nossa, Isso. tá lotado, tô impressionado. Ó, manifestação bolsomínica. Voto impresso, gente. Eles estão nessa até hoje, é sério isso? Vamos passar no meio, Minho. A gente passa aqui por trás. Cadeia para o chefe. Porque ela não tem medo da morte, né? Pedindo? Vamos ver as reivindicações. Quais são as reivindicações? Voto impresso pelos presos políticos do dia 8. Não entendi. Não entendi, A gente também não, amiga. Fora Lula. Alô. Muita gente mesmo. Tá bombando. Qual que é a roupa dela que tá na tela aí? São muito aguerridos. É Tia Patroa Resiste. Tia Patroa Resiste. Os jovens muito aguerridos nessa luta. Jovens. É importante. Os jovens isso, aguerridos. gente. E nem vem falar que tá começando. Ó, já acabou. Ah, que pena. Não tá tão divertida quanto a do ano passado. Nossa, gente, mas precisava escrever tão mal assim. Acabou já, gente. Acabou. Passou pela manifestação rapidinho, acabou rapidinho. Já acabou. A bandeira de Israel, né? Um clássico ali. Acabou, é só isso. Vamos pra manifestação no Rio de Janeiro, Vitinho, pra gente ver a manifestação no Rio, como foi lotada também. Atlântica, a manifestação. A manifestação contra Alexandre de Moraes, contra o STF. Carioca é um patrimônio. Por conta da né, morte daquele golpista tá safado que morreu. Não. Tá aqui, ó. Fala assim, Olha não. quanta gente, por conta do cartão corporativo, né? Olha como é que tá aqui, nossa, gente pra caralho. Olha isso aqui, ó. Lotado, gente, ó. Isso aqui, ó. Não cabe mais ninguém. Essa quantidade de gente aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Os patriotários aqui, ó. Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Olha aqui pra vocês verem. Agora vai, agora vai, agora vai. Aqui, ó. Deu muito certo, né, a manifestação bolsonarista, gente. Vocês estão vendo aí que tava lotada. Acho que tem mais um print, né? Acho que é o vídeo do Fábio Weingarten, mas a gente tinha mostrado já o vídeo do Fábio Weingarten, e aí tinham muitos bolsonaristas também. O Thiago Galhaço, vocês lembram que a gente falou dele aqui, né, semana passada, que ele foi acusado pela Ludmilla de ser racista, né? Vejam o canto que ele puxou na Paulista ontem. Fora Ludmilla da onde? Que, mano? Mas a Ludmilla tá onde pra sair, Cara, gente? Fora da onde? O Thiago Galhaço puxou essa aí. Fora do Rock in Rio, né? Só se for, fora do Detal, sei lá. O Nicolas Ferreira também fez um post no seu Instagram. Mas eu não quero nem rolar o áudio do Nicolas, gente, por favor. Disse aí que quem quer o Fora Alexandre de Moraes dá um grito, parece coisa da Xuxa. O Gustavo Gayer também esteve lá. Quantos crimes de ódio o Gustavo Gayer cometeu? A gente não sabe, né? Esse vídeo aí deve ter cometido Assassinato, racismo. Quantos crimes de ódio? Não. O Nicolas fez um post também nas suas redes sociais. Eu não posso ver o post do Nicolas, eu tô bloqueado. Gilmar Mendes disse que Lula não estaria onde está se não fosse o STF, nem o escândalo midiático. Bolsonaro diz que quem decidiu não foi o povo, escândalo total. A fala dele não seria apenas uma mera constatação do que já confessaram? Por que o escândalo seletivo? Coitado! E aí a nossa Carla Zambelli, nossa pistoleira dos Jardins, também esteve lá, ó, fotinhos de Carla Zambelli, usando uma camisa de Israel para participar. Ela disse que estava com saudades. Logo mais você estará com saudades da liberdade, que você estará presa no presídio da Colmeia, Carla Zambelli, se Deus quiser e ele há de querer. Tem alguns memes também, o pessoal fez uns memes. As transições do Vitinho são ótimas. Essa aí, ó, o velório do bolsonarista estava aí. Ontem, inclusive, durante todo o dia, subiu o hashtag Bolsonaro morreu nas redes sociais. Aí, ó, finados,
Os finados bolsonaristas, o Gilmar, o cartunista das cavernas, o grande Gilmar, fez uma charge para as redes sociais, e aí tá aí o gado abandonado. O mito nos abandonou de novo. Isso porque o Jair Bolsonaro não foi. Então, algumas das hashtags que rolaram ontem foi Bolsonaro morreu, Bolsonaro cagão e flopou. Essas 3 foram os termos que mais dominaram as redes sociais nas últimas o Bolsonaro sendo atropelado. Estou de acordo. Vamos não passar pela Ana Hickman, vamos passar muito rapidamente. Não passar pela Ana Hickman, vamos direto, porque senão a gente vai ter tempo de falar do resto das coisas, Ana. Será que vamos? Será que deixamos a Ana Hickman para depois? E já foi tempo, já lembrando, daqui a pouquinho, 6 horas da tarde, no ICL Notícias segunda edição, estará aqui o nosso André Janones, escândalo, deputado federal acusado. Falamos agora sobre ele, vamos voltar sobre esse tema no finalzinho aqui do rolê, sobre a denúncia de rachadinha que teria acontecido no gabinete do deputado André Janones. Vou passar rapidamente pelo lance da Ana Hickman, só para dizer que ela foi entrevistada ontem na Record, no programa Domingo Espetacular, a agressão que ela sofreu no dia 11 de novembro. Então tá aí, Ana Hickman dá detalhes sobre a agressão, e eu vou só separar 2 detalhes. O primeiro é que a Ana entrou com pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha, que há um jeito dela fazer direto pela Lei Maria da Penha, né? Tá aí o post do Twitter que vocês estão vendo, é um exemplo importante para as pessoas que não sabem que isso é possível. Abre aspas para ela, a gente não pode rodar vídeos da entrevista por motivos óbvios, mas pela Lei Maria da Penha é muito mais rápido e a gente tem que saber usar. Isso vale para todas, o Ministério Público está ali, não para mim, Ana Hickman, que está na mídia, mas para todas as mulheres. E aí também, um outro ponto que eu quero destacar antes da gente mudar de assunto, a Ana chamou a atenção que o cachorro Joaquim, aquele que foi adotado, se você quiser pode colocar a imagem só para ilustrar aí, lembram do vídeo que a gente mostrou aqui quando falou sobre o caso da Ana Hickman? Esse vídeo aí, que ela foi pegar esse cachorrinho na rua, que tinha sido atropelado, estava muito ferido, e o marido dizendo que ela era desmiolada, tinha um parafuso a menos, que era maluca. Pois toda vez que o Alexandre, agora quase ex-marido da Ana Hickman, gritava, os cachorros ficavam alterados. Ela gritou, pega, e o Joaquim foi lá e mordeu o Alexandre, o cachorro voou para cima dele, e aí ela conseguiu fechar as portas e as janelas e ligou para o 190. Então Joaquim... Viva Joaquim, né? Este fofinho vira-lata aí que a Ana salvou, e agora ele retribuiu o favor e salvou a Ana Hickman dessa... A gente precisa de um au-au, né? Porque esse miau não adianta para isso. E ele salvou a Ana Hickman dessa agressão. Vamos pular o figurinha carimbada de hoje, Ana? Vamos manter o figurinha carimbada. Mas vai dar tempo de passar em tudo? O programa vai acabar, vai estourar o programa. Então, não tem vinheta? É assim direto? Eu vou confiar na minha direção. Não vai dar tempo de passar tudo depois. Mas vamos para o nosso figurinha carimbada. Hoje falamos sobre ele, o Monark, o Bruno Monteiro Ayub, o Monark. Acorda, cara! Um youtuber de 33 anos, natural de São Paulo. 33 anos, tá meio acabadinho o Monark, né? O Monark tem um canal com 3.700.000 seguidores nas redes sociais, é cofundador, agora ex-cofundador, porque ele saiu do podcast Flow e ficou conhecido por ser ultraliberal, fazer uns comentários meio escrotos em defesa da liberdade de expressão, mesmo que isso afete grupos minoritários. Em agosto deste ano, o Monark se mudou para os Estados Unidos depois de sofrer muitas críticas por conta dos seus comentários, né? Em 2022, ele defendeu a criação de um partido nazista no Brasil, que ele fosse reconhecido por lei, falou que não tinha nenhum problema que isso acontecesse. Ele publicou um vídeo pedindo desculpa, dizendo que estava bêbado, mandou o foibal, estava doidão, antes mesmo do Bolsonaro ter criado essa expressão, mas os patrocinadores do programa cancelaram os contratos, eu sou o Cebolinha, os contratos com o Estúdio Flow, que anunciou o desligamento da demissão do Monark. O Monark criou um novo espaço chamado Monark Talks no Rumble, né, que é uma plataforma muito comum para a extrema-direita dos Estados Unidos, crescido muito entre extremistas, e aí começou a criar os seus vídeos diários também no Rumble, que é essa outra plataforma. Nesse novo programa, o Monark já falou um monte de obscenidades. Uma delas é o que vocês vão ver agora, ele falando sobre a Barbie. Vamos ver o que o Monark disse sobre este caso. De poderosos que estão já dominando o Brasil e eles têm uma agenda. Essa frase.
Mas é verdade. A Barbie faz parte de um grupo de poderosos que estão dominando o Brasil. Quem controla a marca, quem tá pondo patrocínio no filme, quem tá gastando dinheiro. Eles são as mesmas pessoas que hoje estão pegando ativos do Banco Central pra É verdade, controlar, Banco Central, é verdade. Mas é isso, o que eu posso fazer? Se você não enxerga, a culpa é minha? Mas é que, a culpa é minha. é um salto muito grande da Barbie pra o Fórum Econômico Mundial e ativos. O cara tenta argumentar. Existe toda uma cadeia empresarial gigantesca, Petri. Que existe todo um sistema. Existe uma série de instituições. Tá, mas aí eles querem enfraquecer a figura do homem. Sim. Então esse é o meu ponto. Se eles conseguem enfraquecer a figura do homem, a figura do homem já era fraca antes. Mas eles só conseguem enfraquecer a figura do homem porque os homens ficam falando, foda-se, foda-se. Tinha tanta coisa do Monark pra te mostrar, a gente vai ter que fazer um segundo episódio do Monark aqui no Figurinha Carimbada. Ele foi alvo de um processo por calúnia, difamação e crime contra a honra do Flávio Dino, depois de ter chamado de, palavras dele, tá, gente? Gordola e filha da puta, em uma live em junho deste ano. Ok. Tem o vídeo, vamos mostrar o vídeo aí. Gordola quer te escravizar. Você vai ser escravizado por um gordola, mano. Esse cara, sozinho, você põe ele na rua, ele não dura um segundo. Não consegue nem correr 100 metros. Põe ele na floresta ali pra ver se ele sobrevive com os leões. O Monark? A gente vai ver o Monark na floresta agora. Pera aí, rapidinho. Que na vida real é um bosta. Você vai deixar esse cara ser o seu mestre. E você vai ser o escravinho dele. É isso que você quer? É por isso que seus pais lutaram pra te dar educação, casa e comida? Eles te criaram, eles se sacrificaram pra você servir a esse filho da puta? Gordola... E agora o Monark vai fazer isso tudo respondendo na justiça, né? Também, em junho desse ano, o Alexandre de Moraes determinou a suspensão dos perfis do Monark, uma multa de 300 mil devido a conteúdos no Instagram sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, fake news, desinformação sobre a eleição, sobre ciência, uma porra toda de coisa. E aí o Monark publicou um vídeo pedindo emprego, também, dizendo que não conseguia mais estar na mídia porque... o Alexandre de Moraes não deixava mais. Eu fiquei com muita pena nesse dia. Pode rodar. Não posso mais existir na vida pública da internet. Então, vou ter que procurar outro emprego aí. Então, se vocês tiverem alguma empresa aí que eu possa fazer alguma coisa que não seja na mídia, eu vou estar precisando, viu, galera? Eu tô pelo estado de existir aí. Tá proibido. Comercialmente na mídia. Seria bom, Deus te ouça. Boa isso, vontade. Galera. E aí, essa foi a gota d'água para ele ir para os Estados Unidos. Disse que não queria mais ficar no Brasil, disse que o Brasil virou uma ditadura do judiciário, não existe mais lei, eu sou um perseguido político. E, infelizmente, temendo pela minha segurança, até parece alguém a dar um tapa no Monark. E também, para continuar meu trabalho, fui obrigado a ir para os Estados Unidos. E aí, por que a gente está falando do Monark hoje? Por quê? Porque nesse fim de semana voltou a viralizar, continua viralizando vídeos do Monark vivendo a sua vida muito assustado nos Estados Unidos, porque ele não esperava que fosse assim. Vejam só ele dizendo o que disse aí nesse vídeo. Aqui o custo de vida é bem caro. Uau! É caro. Carne é cara, é tudo caro. Uau! Água é caro, entendeu? Meu, esses dias eu fui no posto de gasolina, que o meu pneu tava ficando meio vazio. Eu fui no posto de gasolina, encher o pneu. Você acredita que a maquininha de encher o pneu cobra? Eles cobram pra você encher o pneu. Caramba! Lá no Brasil, você capitalismo, vai velho. Mequetrefe, você tem uma mangueirinha ali de ar comprimido de graça. Orra! Nos Estados Unidos é $2,5 por 5 minutos. Carai, olha! Você só pode usar por 5 minutos, que não é o suficiente pra você encher a porra de todos os seus pneus do carro. E ainda é $2, é tipo, R$12. É R$12. Sei lá, R$10. 10, R$12 pra encher a porra de um pneu, vai se fuder, meu. Imagina, me deixa puto imagina aqui. quando o Monark Tudo descobrir. é comprado, meu. Imagina quando o Monark descobrir. Pode tirar o Monark. Uma mangueira imagina quando o Monark descobrir que você quebrou a perna nos Estados Unidos, pegou a ambulância, $1.000. Só fazer um raio-x, $1.500. Quando ele descobrir que não tem SUS lá, aí o Monark vai se filiar ao PCB e vai voltar pra fazer a revolução com o camarada Eduardo Moreira, o Engels Carioca aqui no CL. Quando ele descobrir que não tem SUS, aguardem o Monark. Aí ele também teve mais um vídeo que ele reclamou muito nas redes sociais sobre a dificuldade da vida na América. Vamos ver esse aí pra gente fechar o nosso figurino. Então, por que eles fazem isso?
Eles fazem isso para eu ter que chamar alguém para instalar e perder uma grana. Tudo nesse país aqui é para você perder uma grana, entendeu? Nada pode ser fácil. Você não pode só pegar e conseguir as coisas fácil. Você tem que pagar alguém, entendeu? Nossa, que raiva. Eu achei que eu ia conseguir só instalar essa merda. Não, agora eu vou ter que esperar encontrar alguém pra fazer um trabalho de eletricista, porque a porra do bagulho não podia vir com um cabo que liga e desliga. Não dava pra colocar no design deles um cabo de ligar, um cabo de tomada. Era muito revolucionário pra eles pensarem nisso. Ai, meu Deus do céu, às vezes eu dá vontade de voltar pro Brasil, viu? Volta, Monark! Tô ficando bem frustrado com a vida aqui, viu? Quero meu país de volta. Porra, que barra, hein, Monark? Socorro, que difícil, hein, Monark? Vida dura pra você, a gente fica muito triste. Não. Ele disse que só volta pro Brasil quando o Alexandre de Moraes e outros 5 ministros forem pra cadeia, forem presos. Então, graças a Deus, o Monark vai passar muito tempo nos Estados Unidos. Um beijo pra você, Monark, onde quer que você esteja, pode ficar por aí. E com isso, terminamos o nosso... Que quadro foi esse? Figurinha carimbada de hoje. Vamos agora para a macetada de notícias. Nós estamos com uma belíssima audiência no programa de hoje, claro, obviamente, também impulsionado pela entrevista de André Janones, daqui a pouquinho, 6 horas da tarde, no ICL Notícias, segunda edição. Escândalo! E você que está aqui, está vendo que programa legal, que programa batuta, que programa que fala de política, internet, de forma bem humorada, bem como chama? Descontraída, jovem, então venha mais vezes. Volte, a casa é de vocês. Voltem para o Rolê Série todos os dias às 5 horas da tarde falando sobre muito política. Largo, é uma coisa majestosa. É uma coisa majestosa falando sobre política de forma... Piroca. Vamos, já a gente vai voltar para o que a internet está falando sobre o André Janones e o Flávio Dino. Mas vamos agora falar sobre as principais e não tão principais notícias assim desta sexta-feira. Deus ajudasse que fosse. Dessa segunda-feira, eu vou ler comentários de vocês já também. Primeira matéria, a família da Ana Hickman... Eu tô completamente a família da Ana Benevides. Eu tô maluco. Eu tô ansioso com a entrevista do Janones daqui a pouco. A família da Ana Benevides, a menina que morreu, de 23 anos, que morreu no show da Taylor Swift no Rio de Janeiro, se encontrou com a Taylor Swift no último show que ela fez ontem em São Paulo. E aí foi uma polêmica muito grande, porque a família da Taylor Swift estava sorrindo nas fotos, eles estavam animados com o encontro com a Taylor Swift. Mas, obviamente, quem sou eu, né, gente, para julgar a família da menina que morreu? Cada um lida com o seu luto da maneira que lhe convier melhor. Teve muita gente que achou esquisito, eu achei normal, cada um lida com a morte, lida com a perda de uma forma diferente. Pelo menos a Taylor Swift, depois de ter cagado solenemente para a morte da Ana Benevides, fez alguma coisa, nem que fosse tirar uma foto. Tinha que ter pagado o enterro da menina, o transporte do corpo, dado assistência para essa família, já que ela morreu no show da Taylor Swift. Então, a produção, tanto dela nos Estados Unidos quanto no Brasil, tinham que ter dado suporte para a família da Ana. Espero que tenham trocado contato, espero que a Taylor Swift dê suporte para a família da Ana Benevides. A gente falou sobre isso hoje de manhã também no ICL Notícias, primeira edição. O Milei, gente, é um tigrão nas eleições, mais um gatinho depois que virou presidente. O Milei, vocês lembram que o Milei tinha dito que ia cortar relações com o Brasil, que não ia mais falar com o comunista do Brasil, com a China, com a Rússia. Meu sotaque espanhol é muito bom, né? Obrigado. E aí, ganhou a eleição, fez o quê? Mandou a sua futura embaixadora aqui para o Brasil, em uma visita ao cônsul do Brasil, a Diana Mondino, que deve ser a ministra de Relações Exteriores. Esse aí, ó, o Mujica Milei não existe. O Mujica Milei na foto. Esse não é o Milei de verdade, esse é o Milei da Shopee. O Milei de verdade mandou uma cartinha pro Lula. Cartinha tipo as cartinhas que o Temer escrevia. Falou que são muitos desafios pela frente, chamou o Lula de excelentíssimo presidente Lula, e que quer construir laços. Sei que o senhor valoriza fortemente o que significa este momento de transição para a Argentina, seu povo e naturalmente para mim, e reforçou o convite para que o Lula compareça em Buenos Aires para a posse de Javier Milei. Vamos para a próxima, The Next, conhecida popularmente como a próxima. As transições do Vitinho são ridículas.
FBI envia e-mail para a PF com troca de mensagens, escândalo, com troca de mensagens entre Cid e a loja de Rolex. Matéria da Bela Megali de hoje cedo. Vocês sabem que o FBI, o Federal Bureau of Investigation, toma esse inglês de graça para vocês, ele tem uma parceria agora com a Polícia Federal sobre essa investigação da venda dos Rolex no exterior. E aí a polícia recebeu um e-mail mostrando aonde a loja, onde o celular foi recomprado ilegalmente nos Estados Unidos. Na troca de mensagens, Cid informa a empresa, a Precision Watches, que deseja fazer o pagamento em espécie e é avisado que, por se tratar de uma operação acima de $10 mil, é preciso assinar o documento. E foi aí que quem foi lá assinar o papelzinho, ele mesmo, Frederico Assef, o advogado mais esquisito do Brasil, o Saul Goodman do mundo invertido, foi lá assinar e se envolveu nesta treta envolvendo o Rolex do Jair Bolsonaro. Ainda dará muito pano para manga. A última notícia que a gente vai mostrar antes de ir para a internet e voltar a falar sobre o caso do André Janones, que vai vir daqui a pouquinho no ICL Notícias segunda edição, é sobre uma homenagem... O Guilherme. Oi. Olha essa daí. Um prefeito de uma cidade na Colômbia... Vocês não pegaram a foto? Se não pegaram a foto, vocês zoaram com a minha cara. Legal, bacana. Um prefeito dessa cidade da Colômbia, cidade chama... Cadê? Ela chama La Unión, é do lado de Medellín. O prefeito resolveu fazer uma homenagem para a Chapecoense, para 71 vítimas da tragédia da Chapecoense em 2016. Vai fazer 7 anos agora, na terça-feira, conhecido como amanhã. Aí ele instalou um monumento na praça central da cidade. Bota aí minha tela, Guilherme. Sua tela tá o roteiro aqui pra mim. Ah, não. Ó, de novo esse problema. Aí, ó. Olha só a homenagem, Guilherme. Então. De muito bom gosto, né? Afinal, fazer uma homenagem sobre o avião que caiu, mostrar um avião caído. Noção. Muito bom gosto. Aí o prefeito foi xingado, o nome do querido prefeito da cidade de La Unión, o senhor Joselito Edgar Osório, se retratou e ordenou a retirada do avião, homenageando as vítimas da Chapecoense, uma tragédia. Eu não vou conseguir compartilhar o meu perfil aqui, será? Como que tá o meu compartilhamento aí? Não sei o que aconteceu. Bugou, deu pau. 2 minutos. 2 minutinhos. Enquanto isso, lembrando vocês, agradecendo que a gente está com uma mega audiência hoje, claro, muita gente veio esperando a entrevista do André Janones, que é daqui a pouquinho. Bando de curioso, né? Bando de curioso, bando de fofoqueiro, mas voltem mais vezes, o Rolê ICL está com as portas abertas para vocês. Um programa mais divertido do ICL Notícias, falando sobre política, sobre notícias, sobre informação, de uma forma mais bem-humorada, divertida, jovem, porque eu acho que eu sou jovem aos meus 38 anos. Tem esses áudios legais também. Lendo aqui alguns comentários de vocês. O Giba Rosa ainda falando sobre o caso do Monark. Mas nos Estados Unidos não era o país onde todos podiam viver, era uma maravilha, por que o Monark está reclamando? Por que ele está reclamando de ficar lá? O João Gil falando sobre isso também, American Dream. O Júlio César, Monark saindo da terra plana, entrando na realidade. E muita gente aqui falando, obviamente, sobre a entrevista que é daqui a pouquinho do André Janones, ICL Notícias, segunda edição. Relembrando, a Gabriela Varela certamente agora vai relembrar tudo para vocês, trazendo todos os detalhes desse caso. Hoje o Portal Metrópolis trouxe uma notícia, uma denúncia com áudio vazado por um assessor, ex-assessor do André Janones, acusando ele de fazer rachadinha no seu gabinete. E aí o Janones se defendeu nas redes sociais, falou que isso não aconteceu, mas obviamente queremos ouvir o deputado André Janones, que estará aqui agora, na sequência, no ICL Notícias, segunda edição, falando pela primeira vez sobre esse caso, publicamente, das supostas rachadinhas, das acusações de rachadinhas. Então a gente vai ficando por aqui com o nosso Rolê ICL dessa segunda-feira e na sequência agora coladinho com a gente, André Janones no ICL Notícias segunda edição. Fiquem por aqui com a gente. Um beijo. Olá, bom dia. Bem-vindos ao sinal Bom dia a todo mundo que ICL. tá assistindo o ICL Notícias. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. ICL. Rolê ICL. Rolê ICL. Rolê ICL.
Rolê de CL. Rolê de CL.